Olá, você que me assiste, meu nome é Matheus Salvani, eu sou jornalista e vou falar um pouco sobre assessoria de imprensa como ferramenta de marketing. Primeiramente, quero me apresentar devidamente, falar um pouco do meu currículo. Eu sou professor do UNINTA, do curso de jornalismo presencial. Eu sou jornalista formado na Universidade de Fortaleza no ano de 2006. Pronto, eu sou da turma de 2006. Acredito que é a 6ª turma da Unifor do curso de jornalismo. Fora isso, assim que me formei, eu fiz uma pós-graduação em assessoria de comunicação, porque vocês vão conhecer um pouco aqui da minha história. Dentro já da universidade, eu não esperei para me tornar um jornalista. Então, dentro da universidade, eu já trabalhava com assessoria de imprensa, já fazia muitos estágios, era sempre uma pessoa muito ativa. E aí, assim que terminei, me matriculei nessa pós-graduação. Essa pós-graduação durou mais ou menos 2 anos, 18 meses, 1 ano e 6 meses, tendo módulos. Depois nós fizemos um artigo científico e também na minha área de assessoria de imprensa. Tá bom? E aí eu ainda tenho um MBA de marketing político e novas mídias, sempre voltado para o jornalismo, que é realmente a minha área de atuação. Sempre foi minha área profissional de atuação. E, por fim, eu tenho um mestrado em gestão de negócios da Universidade Estadual aqui do Ceará, onde me formei em 2005 e aí vim aqui para o UNINTA e me tornei professor do curso de jornalismo. Tá bom? Quero dizer que eu sempre atuei na área de assessoria de imprensa, como eu falei aqui, não esperei para me formar, para poder começar a atuar com assessor de imprensa. Então, essa já é a minha primeira dica falando sobre assessoria de imprensa. Portanto, hoje, nosso objetivo geral é analisar a importância da assessoria de imprensa nas ações, não somente de marketing, mas em alguns aspectos de marketing político, por exemplo, vou falar um pouco disso, tá bom? Nós vamos responder questões como, o que é assessoria de imprensa? Você realmente sabe o que é assessoria de imprensa? Quem são as pessoas que fazem assessoria de imprensa no Brasil, assim, de quem é a responsabilidade, quem é o profissional que faz assessoria de imprensa. A gente também vai falar um pouco sobre o que é marketing, vamos definir aqui o marketing, e aí, a partir disso, a gente vai falar um pouco também sobre a gente pode realmente considerar assessoria de imprensa como uma ferramenta de marketing? E a resposta, claro que vai ser sim, E aí a gente vai também debater aqui um pouco como que a gente vai usar essa assessoria de imprensa como ferramenta de marketing, já que ela realmente é uma assessoria, ela realmente é uma ferramenta de marketing. Eu vou falar um pouco sobre o que é o assessor de imprensa hoje no mercado de trabalho, assim, no mercado de comunicação. Quem é o assessor de imprensa? Então, eu vou te dizer logo aqui, o assessor de imprensa é a pessoa melhor remunerada, é a profissão do jornalista, que ele é logo de cara, assim que se forma, ele é a melhor remuneração. Só para você ter ideia, jornalista de jornais e revistas tem um piso salarial de acordo com o nosso sindicato, o Sindijorce. São 5 horas de trabalho diárias e eles ganham R$ 2.153,12. Isso é a Convenção do Trabalho de 2017, que vale para 2016 e 2018 também. Esse é o salário base. O salário base para 6 horas dessa turma é R$ 2.928. E aí você vai aumentando, 7 horas, R$ 3.789. Agora a gente vai para o jornalista que atua no rádio e na televisão. O piso salarial dessa turma é de 5 horas de trabalho, R$ 2.664. O salário base para quem trabalha 6 horas diárias é de R$ 3.623. Já para quem vai trabalhar 7 horas, ou seja, são 2 horas extras por dia, dá R$ 4.689, é o salário base. A partir daí a gente começa a negociar, viu, gente? Então, veja bem a diferença. E aí a gente vai para o assessor de imprensa. O assessor de imprensa é o que tem melhor remuneração. Para 5 horas de trabalho, a gente ganha R$ 3.762. Para 6 horas, ou seja, 1 hora a mais, R$ 5.115. E 2 horas de trabalho a mais no dia, ou seja, 7 horas diárias, R$ 6.649. Olha a diferença de remuneração para quem exerce as outras áreas do jornalismo, tá certo? Mas, vamos lá. Depois desse preâmbulo todo, que a gente falou aqui um pouco da posição do assessor de imprensa em relação às demais áreas do jornalismo, quero falar contigo agora sobre o início dessa história toda, assim, o que é assessoria de imprensa, de onde é que surgiu?
Então, eu vou ler aqui rapidinho uma historinha para vocês e depois eu vou ilustrando, contando aqui com minhas experiências de vida, tá bom? Então, ó, a história da assessoria de imprensa tem seu início no ápice do capitalismo, após a Revolução Industrial. Então, a gente está aqui mais ou menos no século XX, tá bom? Final do século XIX, começo do século XX. E aí a realidade econômica da época era marcada por muita especulação, muita busca do conhecimento, crescimento econômico, muitas patentes, novas profissões surgindo, algumas tecnologias surgindo e se consolidando como o rádio, né? E aí, a partir de 1906, a gente tem um marco da assessoria de imprensa e também das relações públicas. O jornalista Yves Lee, ou então Relações Públicas, a gente vai falar um pouco dessa diferença, ele publica os seus princípios, que ficou conhecido como marco da criação do ofício de assessor de imprensa e relações públicas. Veja bem, não é a primeira vez que eu falo aqui assessor de imprensa e relações públicas. Por quê? Porque essas profissões no Brasil, elas se confundem. Nos Estados Unidos, não existe a função de assessor de imprensa. Existe a função de press relationship. O quê? Press em inglês, imprensa, relationship, relação. Então seria a mistura disso que a gente vê aqui no Brasil, que é o assessor de imprensa e o relações públicas, que na verdade aqui no Brasil vão se diferenciar por alguns nichos de mercado e também pela formação dentro da universidade, né? Mas vamos ler o manifesto do Yves Lee de 1906 para a gente entender como é que nasce esse ofício de assessoria de imprensa. Estou abrindo aspas, viu, para o Yves Lee, jornalista Yves Lee, Relações Públicas. Este não é um serviço de imprensa secreto. Todo o nosso trabalho é feito às claras. Nós pretendemos fazer a divulgação de notícia. Isto não é agenciamento de anúncios. Se acharem que o nosso assunto ficaria melhor na seção comercial, não usem. Nosso assunto é exato. Maiores detalhes sobre qualquer questão serão dados prontamente e qualquer diretor de jornal interessado será auxiliado, com o maior prazer, na verificação direta de qualquer declaração de fato. Em resumo, nosso plano é divulgar prontamente para o bem das empresas e das instituições públicas, com absoluta franqueza, à imprensa e ao todo público e ao público dos Estados Unidos, informações relativas ao assunto de valor e de interesse para o público. Veja bem, ó, essa última forma. O que o assessor de imprensa faz? Ele informa assuntos relacionados, assuntos de valor, que têm interesse público. Essa é a função, é o cerne da questão do assessor de imprensa. O assessor de imprensa não vende anúncio, não faz publicidade, não faz propaganda, faz assessoria de imprensa. Ou seja, ele divulga informação para quem tem interesse, para os meios de comunicação, que hoje, cada vez mais enxutos as redações, não tem gente para ir atrás da notícia, não tem gente para checar a notícia. Então as empresas, os políticos, as instituições públicas, sejam órgãos de regulamentação, ou qualquer que seja, casas legislativas, instituições do executivo, todos eles precisam, todas essas empresas, todos esses órgãos, eles precisam de assessor de imprensa para mediar a relação com a grande imprensa, com o jornalista, seja quem for, que procure informação oficial da empresa, tá certo? Esse manifesto do Yves Lee ficou marcado como o marco do início da profissão de assessoria de imprensa. E aí tem uma história por todo esse burburinho que o Yves Lee causou e por trás dessa publicidade do manifesto aí do Yves Lee, da teoria de princípios, declaração de princípios, seja como a gente for chamar. Em 1906, o que aconteceu? Existiu uma greve na indústria de ferro do Colorado, Iron Colorado Company, né, que era nada mais nada menos gerida por um dos Rockefellers, é uma família muito tradicional, empresarial lá dos Estados Unidos. E aí, começo do século, 1906, 1905, por ali, durante essa greve, os operários da indústria, da fábrica de ferro, o que eles fizeram? Eles invadiram a fábrica, tomaram, trancaram os portões e não deixavam ninguém sair nem entrar para trabalhar. Eles fizeram uma greve, na verdade, um grande bloqueio. E aí o Rockefeller lá, indignado, né, o empresário, achando que isso não era um direito dos trabalhadores,
que estavam buscando melhorias salariais, melhores condições de trabalho, mais segurança no ofício, né? Todas pautas de relevância e que com diálogo com certeza poderia ser resolvido. O que ele manda fazer? Ele contrata uns capangas e sai atirando nos grevistas. Então isso gerou um grande problema, uma crise de identidade para a empresa, uma crise na imagem da empresa. E aí, como o empresário não saberia lidar diretamente com a imprensa, ele precisou contratar um assessor, uma pessoa que pudesse fazer esse meio de campo, digamos assim, essa intermediação entre a imprensa e a empresa, que no caso figurava com ele. Então ele contratou um jornalista, o Ivili, para fazer esse meio de campo e ficar responsável de ser o porta-voz da empresa e aí começar a conversar com o jornalista, para não recair sobre o dono da empresa, sobre um diretor da empresa. Nada melhor para conversar com a empresa do que um jornalista, né? Vocês devem concordar comigo. Então, o Ivili faz esse manifesto, declara, se coloca como uma pessoa que deve ser procurada para responder qualquer tipo de pergunta para a imprensa e a partir daí surge o ofício de assessor de imprensa. E aí o que se viu depois daí? O que se viu foi que muitos jornalistas que atuavam na redação, lembrando que nessa época, 1906, não tinha televisão ainda, né? A televisão no Brasil foi chegar em 1950, vindo lá somente em 1951 com o Repórter Extra. Então, assim, estavam muito distantes. O que existia aí era jornais impressos e um pouquinho do rádio, já que já engatinhava como meio de comunicação de massa, tá bom? E a partir daí, as redações começaram a sair, os jornalistas de lá e se transformarem em assessores de imprensa das empresas. E isso teve uma transição. Muitos faziam os dois papéis, na redação num período e nas empresas em outro período. E isso aí gerou uma confusão que a gente vai ver mais na frente, mas nesse primeiro bloco aqui de conversa que a gente está tendo, a gente finaliza essa história do nascimento da assessoria de imprensa e eu espero que você tenha gostado. Mais na frente, agora, a gente vai falar realmente o que é o conceito de assessor de imprensa, o que o assessor de imprensa faz e vamos avançando, relacionando a assessoria de imprensa com o marketing e, finalmente, como utilizá-la como ferramenta de marketing. Eu sou o professor Matheus Salvani e até já.